faz-nos companhia hoje. E para nos falar de uma parte do nosso corpo que nós julgamos que apenas é atingida por atletas de alta competição. Ouvimos falar em intervenções ao menisco e depois associadas a essas intervenções uns palavrões imensos que nos deixam sempre muito estupefactos, mas com um entendimento profundo sobre estas lesões. Doutor, bom dia. Bom dia. Quantos meniscos temos, para começar? Em cada joelho temos 2. Sim. Em cada joelho, mas há outras articulações com meniscos. Agora, o menisco é uma estrutura que tem funções determinadas e que tem funções específicas e necessárias para nós. Portanto, há uma... Tem vindo a haver cartilagem? Aquilo é uma fibrocartilagem. Sim. Serve de revestimento, se quisermos, ao osso? Serve para adaptar uma estrutura à outra, de forma a que a distribuição de cargas seja mais uniforme. Quer dizer, se nós tivermos uma bola em cima de um prato, essa bola só toca no prato num ponto, só contacta aí. Portanto, toda a carga que se faz passar por esse ponto, por essa bola, passa exatamente nesse ponto. Se nós tivermos um suporte circular à volta dessa bola, que nos adapte de forma triangular, que nos adapte a superfície esférica à superfície plana, quando fazemos carga sobre a bola, a carga distribui-se por toda a área da bola, ocupada pela bola e por essa estrutura de adaptação. Portanto, basicamente a função do menisco é esta. Claro. É uma forma de adaptação de uma superfície esférica, que é o côndilo femoral, a uma superfície plana, que é o prato tibial. E é algo que se pode desgastar com o tempo, com o uso, ou apenas está dependente de uma lesão? Não, o menisco é uma estrutura que pode envelhecer, pode desgastar-se naturalmente. Com o próprio envelhecimento da pessoa, exatamente, não é? E pode partir. Pode haver lesões agudas por traumatismo, porque habitualmente são essas que acontecem que é o que normalmente ouvimos nos atletas, não é? Nomeadamente nos lesões agudas, decorrentes normalmente das chamadas entorses do joelho. Quer dizer, é o atleta que fica com o pé preso no terreno, digamos assim, faz uma torção. E que o corpo roda sobre o joelho. Portanto, esse mecanismo de torção é que faz a lesão do menisco. Do menisco e dos ligamentos, porque isso, quando é exagerado, além do menisco, rasga também os ligamentos. Portanto, é um mecanismo mais complexo. Mas esse mecanismo de entorse, digamos assim, de torção, é que faz, de facto, o menisco. E estamos todos sujeitos a futuras lesões, à medida que formos avançando na idade, a futuras lesões dos meniscos? Os meniscos envelhecem como qualquer um de nós. Quer dizer, como a pele, como uma cartilagem, todo envelhece e vai degenerando e vai tornando-se, digamos assim, menos resistente e pode fissurar ou partir sem qualquer traumatismo, espontaneamente. E há alguma forma de retardar esse envelhecimento? Normalmente não. Normalmente é uma coisa que é de envelhecimento natural. Quer dizer, todos nós acabamos por desgastar os nossos meniscos, uns mais cedo, outros mais tarde. Agora, há profissões que se calhar os desgastam mais cedo. Exato. Todas as profissões que obrigam a estar de cócoras muito tempo, a parte posterior do menisco fica submetida à carga exagerada durante muito tempo, acaba por se desgastar, digamos assim, mais facilmente do que outra parte e do que outras profissões, que trabalham numa posição mais ereta. O nosso menisco é uma estrutura que foi desenvolvida ao longo do tempo para nos permitir uma posição ereta, porque o menisco não é próprio. As aves que estiveram aqui também têm meniscos. Pois têm. E, portanto, são um pouco diferentes dos nossos, mas também têm meniscos. Mesmo nos joelhos, nos chamados joelhos delas. Deixe-me ver então se consigo perceber o paradoxo. Por um lado, pedem-nos para que nós façamos exercício físico, para que nós nos movimentemos, mas por outro, estamos também a desgastar o nosso corpo. Não só, porque todas essas estruturas, a cartilagem e as fibrocartilagens, também funcionam se submetidas a algum exercício. Submetidas à pressão. Submetidas à pressão e dispersão, digamos assim. Há uma compressão e uma descompressão. Percebo. E esse mecanismo é que as faz vitalizar, digamos assim, não é? Chamando-lhe um nome mais... É como a cartilagem, quer dizer, se nós nos deitarmos, as nossas cartilagens, estivermos acamados, as nossas cartilagens também começam a atrofiar. Ou seja, perdem a sua função natural, não é? Se estiverem inertes. Só o exercício, só a ação
é que nos permite ter um menisco ou uma cartilagem mais saudável, porque também se estivermos acamados, elas... Claro. Mas um exercício QB, não pode ser qualquer exercício, e nomeadamente em relação à carga. Estou a pensar, por exemplo, na carga que se faz num ginásio, com pesos. Sim, mas isso é uma carga progressiva, quer dizer, ninguém pega, é a mesma coisa que correr a maratona, senão ninguém corre a maratona. Não é? Quer dizer, há um treino progressivo e o treino vai adaptando as estruturas, portanto, as massas musculares, os meniscos, as cartilagens. Julgo que o que mais preocupa seja quem faz caminhadas ou quem corra, não é? Podemos ir observar. Sim, para ter uma ideia, para terem uma ideia mais objetiva do que é. Estamos a falar. Eu penso que conseguíamos. Vamos passar então. O menisco foi encarado durante muitos anos como uma estrutura que não era precisa. Portanto, assim, em meados do século passado... Uma espécie de apêndice. Era uma espécie de apêndice. Assim, há cerca de 50 anos atrás, se calhar a maior parte dos meus colegas achava que o menisco não era preciso e que se podia tirar sem qualquer problema. E foram tirados muitos meniscos nessas alturas, isso era o estado da arte na altura. Sim. E foram, nessas alturas eram aconselhadas a tirar o menisco pessoas que poderiam ter patologia do menisco, porque ainda não tínhamos ressonância, não tínhamos outras formas de estudar os meniscos. E, portanto, o facto de ter as queixas e de a clínica apontar para uma lesão meniscal muitas vezes levava a pôr em indicação de tirar o menisco, abrir o joelho e tirar o menisco. Isso, passado uns anos, foi vetado, digamos assim, abolido, porque começou-se a demonstrar que o menisco é preciso e que a falta do menisco nos vai condicionar um desenvolvimento de uma artrose precoce. E houve autores que provaram que o desaparecimento do menisco era a causa direta daquela evolução mais rápida para a artrose. E, portanto, a partir daí começamos a poupar mais o menisco e a pensar no menisco como uma estrutura importante. Basicamente, os meniscos, como eu há bocado tinha falado, é uma forma de adaptar uma superfície esférica a uma superfície plana. Para quem nunca teve ideia do que é um menisco, isto é um joelho fletido, visto de face, visto de frente. Isto é uma peça em representação do mesmo joelho na mesma posição. Portanto, isto aqui é o fémur com o joelho fletido, isto é a tíbia, e os meniscos... Portanto, quando diz esta zona, estamos a falar desta. Desta aqui de cima, exatamente, e aqui a zona da tíbia, não é? Portanto, o menisco não é mais do que estas meias luas, quer do lado interno, quer do lado externo, que adaptam, de facto, uma superfície esférica a uma superfície plana. Estes meniscos estão unidos e têm alguma mobilidade, mas estão unidos com ligamentos à tíbia e ao fémur. Podíamos passar. Portanto, em esquema, a tal bola, o tal prato, e estes calços laterais são a representação dos meniscos. Isto é a forma de adaptar uma superfície esférica a uma superfície plana, de tal maneira que toda a carga seja distribuída por toda a superfície e abrangida pela bola e pelos calços laterais. Portanto, é o que isto está representado, exatamente. Não é? Exatamente isto. O menisco, a função dela é adaptar esta superfície esférica a esta superfície plana. De forma que a carga seja toda uniforme. Vamos passar ao próximo. O que é que podem acontecer? Estes são todos os tipos de lesões meniscais que podem acontecer, desde as lesões, digamos, traumáticas agudas às lesões degenerativas. Isto é uma imagem daquilo que nós vemos quando fazemos uma artroscopia, quer dizer, que é a artroscopia, o que é? Nós, aqui há uns anos, mais ou menos a década de 70, começamos a ter a oportunidade de ter uma pequena câmara de televisão, chamemos assim, dentro do joelho. E isso permite-nos ter a visão direta das estruturas dentro do joelho. Aquilo é um pequeno tubo com uma fibra óptica e que nos consegue dar a imagem direta dentro do joelho. E isto aparece-nos no monitor desta forma. Portanto, isto aqui, a parte redonda é o côndilo, a parte plana é a tíbia e esta estrutura que fica no meio que é o menisco. Eu tenho umas imagens um pouco melhores. Pois como é que nós estudamos os meniscos? Antigamente a clínica é que mandava só. Neste momento a clínica manda também. Quer dizer, nós não podemos abdicar da clínica, mas temos outras armas que nos permitem chegar aos diagnósticos, nomeadamente a ressonância magnética. Então, a representação dos meniscos nas ressonâncias magnéticas são exatamente estes pequenos calços que existem entre... Isto é um joelho visto de frente, isto é um joelho visto de lado. Portanto, de frente vemos aqui os tais pequenos calços que são os meniscos e de lado, da mesma forma, os tais pequenos calços. Portanto, isto permite-nos estudar o menisco e saber se ele está doente, se está degenerado, se está partido, se está luxado
enfim, se está no sítio dele, se não está no sítio dele. Também pode deslocar-se, não é? Pode deslocar-se. Principalmente quando partem, muitos deles fazem a tal chamada ruptura em asa de cesto, que às vezes tem acesso ao jogador de tal, fez uma ruptura em asa de cesto. A asa de cesto não é mais do que uma fratura de todo o menisco, em que uma parte do menisco passa para a parte interior. Funciona quase como o cesto de uma asa. De uma cesta. Uma pega. Uma asa de uma cesta. pega. Exatamente. E, finalmente, a artroscopia, que é uma das formas que, inicialmente, ainda se usava para diagnóstico, mas que, neste momento, é uma forma, praticamente, só de tratamento destas lesões. O diagnóstico nós temos acesso sem invasão, digamos assim. Sim. Podemos Já conseguimos espreitar para dentro do nosso corpo. Portanto, isto não é mais do que uma fotografia do que como é que nós fazemos uma artroscopia, que, no fundo, são dois pequenos tubos, dois pequenos orifícios que fazemos no joelho. Num dos orifícios colocamos a tal dita câmara, do outro lado temos os instrumentos que acharmos necessários, desde pequenas pinças, tesouras, algumas formas mecânicas de desgaste ou de radiofrequência de desgaste do menisco e de tratamento destas lesões. O monitor que temos à disposição é este e habitualmente operamos desta forma assim, olhando para o monitor e não olhando para as mãos. O que nos faz ter que ter bastante treino de não olharmos, porque a nossa cirurgia convencional é uma cirurgia direta, em que nós olhamos e vemos o que é que estamos a fazer. Trabalhando o que vemos. Aqui não, aqui a cirurgia é uma cirurgia indireta, digamos assim. Nós estamos aqui a trabalhar aqui em baixo e estamos a olhar para ali. E, portanto, isso exige certo treino e não é fácil ser bastante bom nesta reciclagem. Claro. Portanto, isto são as imagens que nós temos. Quer dizer, nós temos o menisco. O menisco é uma estrutura que terá 2, 3 centímetros. Nós temos do tamanho enormes, temos esta... Podem ter esta dimensão, a dimensão do ecrã. Não é? Isto é um menisco normal, em que ele fica todo lisinho, todo praticamente... É possível retomá-lo a esse ponto? Sim. Retomá-lo como? Retomá-lo a ponto de ficar liso, tal e qual, tratá-lo, retomá-lo... Mais ou menos. Mais ou menos? Isso. Nós conseguimos, de facto, regularizar as lesões, dar um aspecto ao menisco mais certinho, mas ter um menisco assim igual a este não se consegue ter. Peça de porcelana só. Peça de porcelana só de origem mesmo. E não é possível substituí-lo. Isto é, não existem próteses de menisco? Existem, a seguir eu vou já falar sobre isso. Estou a aventar, já percebi. Basicamente, isto é um menisco, isto é um tipo de lesão do menisco, em que nós olhamos para o menisco, este aqui está certinho, olhamos para este e eles aqui têm uma fenda no menisco. Isto é o que se chama, o que nós dizemos, o menisco tem uma fratura. Depois há diferentes classificações, etc., que acho que não tem interesse. Mas basicamente é isto que nós vemos, podemos ver a seguir. Depois, como é que tratamos? De acordo com as lesões, nós podemos tomar 3 atitudes. Podemos retirar uma pequena porção do menisco, temos que ser o mais económicos possível, de forma a deixar o menisco completamente regular. Sim. Portanto, mas tentando tirar o menos possível. Podemos suturar o menisco, isto é, quando o menisco está partido na transição de uma zona que é sangrante ainda, que tem vascularização, nós podemos suturar o menisco e temos que ter esta atitude quanto mais jovem for a pessoa. E, por fim, podemos fazer um transplante de menisco. Estes transplantes estão bastante limitados, têm uma indicação muito precisa, não é propriamente dizer assim, toda a gente tem indicação para o transplante. Os transplantes há enxerto, aloenxerto, digamos assim, enxerto de banco, natural, digamos assim, ou então há formas já artificiais, estruturas artificiais para a substituição do menisco. Portanto, basicamente são estas, como alguns autores dizem, que nós perante uma fratura de menisco podemos tirar uma parte, podemos, digamos assim, compô-lo, suturá-lo, ou então não fazer nada, porque há algumas lesões do menisco que é preferível nós não fazermos nada. Nomeadamente estas lesões degenerativas devemos ser ainda muito mais poupados que numa lesão aguda. Porque normalmente, se começarmos nestas lesões degenerativas, o menisco está todo estragado. Parece-nos bom, mas ele está todo estragado. Quando começamos a compor, ele começamos a ficar sem nenhum menisco. E aí o doente vai piorar. Claro. O jogo que não tem mais nada, são todas. Penso que é a última mesmo. Para quem tem já alguma idade e sofre
de algumas dores nos joelhos, deve consultar um ortopedista? Tem algum... É a especialidade. Em princípio, Tem algum sim. teste que possa fazer em casa que identifique a dor como sendo uma dor do menisco? Não, a dor do menisco é uma dor que aparece normalmente nos movimentos de rotação e impressão. Sim. Portanto, ao torcer o joelho, ao rodar, se doer... Isso é difícil Mas de... pode ser, mas isso... É difícil de avaliar. Isso é preciso avaliar, é preciso ser avaliado por um técnico. Que entenda. Normalmente a dor pode ser... Uma pessoa com uma artrose do joelho tem a mesma dor. Claro. Portanto, depois tem que ser avaliado. Doutor Muito Coutinho, obrigado. muito obrigada. Mais uma vez à Praça da Alegria.